13h24, 24. Boa tarde, Ian. Boa tarde, professor. Boa tarde, Raimundinho. Boa tarde, Cartacho. Boa tarde a todos que nos escutam, todos que estão nesse momento dando prazer na nossa audiência. Locutor, produtor, técnico, editor, figurino, todos são profissionais do rádio. Entrou no dia de hoje, que mudou porque é o dia que o presidente Lula escolheu a data, que é a data do radialista Ari Barroso. Antes a gente comemorava no dia 21, que era o piso de 43 de Getúlio Dornelles Vargas, o piso da categoria, foi meio achatado, mas era comemorado. Vamos comemorar as duas datas. Eu digo sempre que radialista não é o de curso, é aquele que nasce para a função, é aquele que transforma o microfone em estúdio, o alto-falante num rádio e que coloca toda a comunicação a serviço da população. Esse é o papel do radialista. Então, no dia de hoje, parabenizo a todos. Raimundinho, um abraço, Raimundinho. Conheço Raimundinho ali nessa profissão há 40 anos. Cartacho está começando, Ian, professor, mas outros grandes, por exemplo, daqui a hoje à noite chega Justo Souto Baiol, um dos grandes que vai estar em Cajazeiras. Então, a todos, eu parabenizo do dia do radialista. Mas uma questão que a gente tem que comentar é essa questão de presidente da República. A situação tem um candidato, se tiver com saúde propícia para disputar, Lula. Se tiver bem é Lula, não tem ninguém mais. Se tiver condições de candidatar, pode dizer o que quiser. Ele pode dizer que é redondo, torto, quadrado, o céu, ele é candidato da situação. Ninguém vai discutir com ele se tiver condições. Se ele não tiver condições, aí eu diria que a oposição começaria nem do zero, menos um, para poder chegar a um candidato. Porque não tem, nem nunca formou. No tempo que formou, foi Lula sendo candidato para trocar por Fernando Haddad e do que deu. Deu o que deu. Então não adianta dizer. PT não tem plano B, C, nem D, nem E. O plano é um só, porque só tem um. Aí vamos para a oposição. A oposição que tinha vários planos e que tinha candidatos para ser favorito, Tarcísio, Ratinho, etc. Tem um plano que tem uma espingarda 12 apontada para todo plano que se forma, destrói, o bolsonarismo destrói. Leia-se Eduardo Bolsonaro. Viu agora de novo foi que ele disse com o Tarcísio? Que é o que está a serviço de Moraes, é o que Moraes quer, ele na presidência. Que ele não tem condições, não sei o quê. Como é que uma situação vai unida se ninguém se entende, a oposição? A brincadeira que se traz com o Eduardo Bolsonaro não tem aquele craque do jogo? O craque do jogo para Lula até agora foi Eduardo Bolsonaro. O camisa 10 de Lula joga em todas as posições é Eduardo Bolsonaro. Quando está Rio, o governo Lula chama Eduardo Bolsonaro para acalmar. Esse episódio de Rio de Janeiro, só o que falava era Lula. Pulou tudo para Eduardo Bolsonaro com crítica a Tarcísio. Mesmo Tarcísio não falando, porque se Tarcísio tivesse falado, parava tudo. Se Tarcísio tivesse dito, não, deixa isso para lá, Tarcísio calado, porque Eduardo Bolsonaro bota para entrar na água de ré, meio-dia em ponto. Como é que quer ganhar um governo, disputar um governo, se não se entende entre se um morando nos Estados Unidos e atrapalhando o andamento das questões aqui? É só ver aí, é só abrir os sites. Tudo que é questão, Eduardo bota, como se diz na gíria do sítio, catinga. Então na política é isso. Tem uns que atrapalham e os que são contra mesmo. Ele atrapalha e é contra. E tem uns que, se ficar calado, é um poeta. Não dá para você disputar um governo do Brasil, Ian, que está totalmente dividido.
Foi menos de 1% a diferença de Lula para Bolsonaro. Isso é uma divisão histórica, uma diferença dessa não se viu em canto nenhum, não. Quando você pega uma divisão dessa, que era para qualquer deslize o cara ganhar o governo, como foi a inflação subiu, a popularidade de Lula caiu, a oposição voltou, está quase certa a vitória, aí eles batem cabeça entre eles. É como o PT na Paraíba. O PT, toda vida que deu para ganhar a prefeitura de João Pessoa, expulsava o favorito. Não, vamos disputar com um aqui para nós perder. A gente quer perder. O certo é perder sendo PT. Aí perdeu com Cida, perdeu com Estela, perdeu com todo mundo. O certo é o perde e ganha. É o PT que tem o perde e ganha. Agora é o bolsonarismo que tem o perde e ganha. Porque não se acerta de jeito nenhum. Em João Pessoa, quando o Bolsonaro já é favorito, tinha chance com o Nilvan. Não, vamos buscar um para perder. Vamos buscar Marcelo Queiroga. Então não dá para entender. Se as pessoas são um homem inteligente, chega a cargos públicos, chega a ser governador, não consegue fazer uma campanha sem eles bater cabeça entre eles. Se fosse um jogo de interesse, se eu estivesse disputando para ser o candidato, aí eu podia baixar o nível do professor, diminuir a bola de Ian, para poder ser candidato contra os dois. Mas o cara lá não pode vir nem no Brasil que vai preso. Aí só joga para destruir. Aquele zagueiro ruim que de canela para cima é pescoço, é bola. É o Plata do Flamengo, 3 expulsões em 3 jogos. Joga demais, vai expulso todo jogo para deixar o Flamengo em situação difícil. É o mesmo caso de Eduardo Bolsonaro nessa oposição. Bolsonaro já está calado faz tempo. Pode falar não. Já está calado faz tempo. De vez em quando libera. Só pedir libera não dá em nada mais. Moraes não está mais preocupado com o que ele vai falar, no que ele não vai mais. Aquelas medidas não tem mais não, porque o julgamento já está em 2 votos hoje. Já tem 2 votos hoje já. Já tem 2 votos e Fux não vota. Fux foi barrado nos 5, porque ele foi para a segunda turma. Então, se os 4 que votaram, os 4 que vão votar agora é 0. Em vez de 4-1, 4-0. Então, nem Bolsonaro fala de dar pitaco, mas Eduardo precisa dar pitaco. Eu quero saber como é que forma, como é que junta um caba só destruindo. É difícil. Você imagina uma campanha aqui em Cajazeiras, ou na Paraíba, qualquer canto. Dá certo com essa divisão para lá e para cá. Não dá. Você viu que a União Progressista que criado já não criou, porque 3 estados acabaram a União Progressista, de 27. Um deles a Paraíba, já não tem mais União Progressista. Apoia Lula, que se está lá, se está vendo brecha, viu brecha. Ora, se a União Progressista não vai ter mais campo, só vai ter candidato apoiando o candidato opositor. Lucas vai ter que apoiar, a não ser que saia do partido. Não vai ter mais União Progressista. Então, se está no lugar certo, na hora certa, que o PMDB apoia o PT. E vai até para a COP agora lá 30. Vai de lá para conversar com todos lá. Então, a eleição do Brasil, que podia ser uma eleição muito disputada, pode terminar no blefe. Por quê? A oposição, que é para estar unida. Porque quem é manco começa mais cedo. Quem está fora do poder tem que ser organizado. Quem é manco corre mais cedo. Quem é para estar organizada, eu nunca vi, em qualquer eleição. Por que aqui perdeu em Cajazeiras? Porque a oposição desorganizou. Por que perdeu em outro canto? Porque desorganizou. Eu nunca vi a oposição, além de disputar uma eleição contra o governo, que é difícil demais de ganhar do governo. É quase impossível. Ainda não ter organização, me parece que o Brasil está desse jeito. E onde vai desorganização, não leva a nada. Boa tarde.